Fala pessoal, Jefferson Santos na área mais uma vez, trazendo aqui para vocês, como prometido, questões aí de transitividade verbal, regência verbal, para você ficar mais bisurado ainda. Você já estudou na aula anterior sobre as regras da transitividade verbal, o que é verbo transitivo, intransitivo, o que é verbo de ligação, né? Viu lá sobre as principais regências verbais, verbo assistir, verbo esquecer, verbo lembrar, né? Você lembra do verbo lembrar? Então, você vai exercitar já já, porque agora a gente vai resolver questões sobre o assunto abordado na aula anterior. Se liga só. Questão número 1. Assinale a afirmativa incorreta quanto à regência verbal. Então, aqui, ele pede o que é incorreto. Vou ter aí 4 alternativas corretas e apenas uma que vai ser a incorreta, ok? 4 alternativas corretas e uma incorreta que vai ser o nosso gabarito da questão. Vamos lá? Letra A. Ter acesso à educação na primeira infância é um direito que assiste a todas as crianças. Letra B. A autoridade informou aos pais a importância da educação na primeira infância. As crianças necessitam da educação para se desenvolver. A educação infantil implica maior desenvolvimento no futuro. Cabe à família priorizar a educação de suas crianças. Então, veja só, pessoal, sempre que a gente se depara numa questão de regência verbal, o que a gente faz? A gente vai por exclusão. Né? Chega lá, você é fissurado, você sabe lá ó, que quem tem acesso a alguma coisa. Educação é palavra feminina, admite artigo na frente. Então, teria-se a nossa famosa crase. Portanto, aqui está tudo corretinho. Então, não é a questão que a gente quer. Né? Letra, tudo ok. A autoridade informou aos pais, o verbo informar. Informa a alguém alguma coisa. Então, ele informou aos pais alguma coisa. Tudo certinho. Então, letra B também está perfeita. Letra C. As crianças necessitam. Quem necessita, necessita de alguma coisa. D mais o A, formou o da. Portanto, a letra C corretinha. A letra D. A educação infantil implica. No sentido de acarretar, a gente viu lá que ela não tem preposição. Foi realmente o que aconteceu. A educação infantil implica ou acarreta maior desenvolvimento no futuro. Portanto, a letra D também está correta. E só sobra aqui por exclusão a letra E, que é o nosso gabarito. Cabe à família, ó, esse verbo caber, ele sempre vem aqui, ó, com preposição. Se tem preposição e tem artigo, teria aqui que ter uma crase, pessoal. Então, questãozinha da Banco Decan, a gente vê aí que não é questão boba, né? Questão realmente que você tem que manjar do assunto aí para você resolver certinho, sem choro e nem vela. Né? Você vai detonar, o negócio é cair dentro, resolver. E você aprende muito errando, vendo os comentários e assistindo videoaulas, tá bom? Passando aí, questão número 2. Tendo acesso aos bastidores da produção, linha 14, assinale a alternativa em que, independentemente da mudança de sentido, a alteração tenha sido feita em respeito às regras gramaticais. Então, eu vi que eles gostam muito desse enunciadozinho aqui, pedindo para tirar um verbo, colocar outro e desconsiderar lá o sentido desse verbo, né? E eles querem apenas o que, ó? Que respeito às regras gramaticais, ou seja, pode mudar sentido, mas as regras gramaticais têm que estar em dias. Beleza? Começando aqui de baixo para cima, ó, aludindo os bastidores da produção. Então veja que esse da produção aqui, ó, bastidores, daqui para cá, ó, sempre se repete. Sempre se repete. Então, o que eu tenho que achar aqui? Eu tenho que achar se esses verbos do início, se eles estão com a regência verbal correta. Então, olha só, aludir. Quem alude, alude a alguma coisa. Então, aludido aos bastidores da produção. Então, nessa alternativa aqui, está incorreta.
Verbo lembrar, ó, lembra lá. Verbo lembrar e verbo esquecer tem a regra lá do com tudo ou sem nada. Se tem preposição, teria que ter o que aqui, ó? Lembrando-se dos bastidores da produção. Se não tem pronome, não teria que ter a presença da preposição de, né? Portanto, letra C também está incorreta. Chegando nos bastidores da produção, o verbo chegar, ele rege, você que já é visurado, a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar, não chega no algum lugar não, tá bom? Então, quem chega, chega a, aí de acordo com a nossa querida língua portuguesa. Por eliminação, ó, mesmo você não conhecendo esse verbo aqui, ó, imiscuindo-se, você conseguiria aí saber que seria ele, por exclusão. Né? Portanto, aqui eu acertei só por exclusão. Depois eu fui pesquisar e esse verbo imiscuindo-se, ele tem um sentido ali de misturar-se, né? Misturando-se nos bastidores da produção. Né? E realmente ele rege essa preposição em. Aqui eu tenho a presença da preposição em, mais o artigo os na frente de bastidores. Lembra lá que o artigo ele concorda em gênero e número com substantivo. Aglutinado com a preposição em, vai formar nos. E aí você acertou mais uma questão A de aluno aprovado. Parabéns, passando para frente. Questão número 3. A prefeitura também ampliou os atendimentos psicológicos e psiquiátricos da cidade. Linhas 28 e 29. Sem levar em conta as alterações de sentido ao mesmo enunciado. Ao se reescrever o trecho acima, alterando-se o verbo, manteve-se a correção em letra A. A prefeitura também almejou aos atendimentos. Esse verbo almejar aqui, pessoal, faz um asterisco nele. Esse verbo almejar é o queridinho dessa banca EDECAN nas questões de regência verbal. Porque o verbo almejar, quem almeja, almeja alguma coisa. Ó. Ele pediu aqui é que manteve-se a correção gramatical. Aqui já está errado, porque quem almeja, almeja por alguma coisa ou almeja alguma coisa, jamais almeja a. Então, ele rege a preposição por ou ele vem sem preposição. Portanto, está errado. Anota isso aí. Verbo almejar vai reger a preposição por ou vai vir sem preposição. Ok? Então, descarta a letra A. Letra B. A prefeitura também visou aos atendimentos psicológicos e psiquiátricos na cidade. Então, veja bem, a prefeitura também visou aos atendimentos. Então, lembra lá que o verbo visar, no sentido de enxergar, ele seria transitivo direto. Em outros sentidos, normalmente vai vir aqui ó, com a presença da preposição, portanto, aqui vai ser o gabarito, vai ser a letra B mesmo. Vamos ver as outras alternativas. A prefeitura também assistiu nos atendimentos psicológicos e psiquiátricos da cidade. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele seria com a presença da preposição a e jamais a em. No sentido de prestar assistência, seria sem preposição, estaria só com um artigozinho aqui na frente. De toda forma, está errada a letra C. Letra D, a prefeitura também lembrou dos atendimentos. Verbo lembrar, o é contudo é sem nada. Se não tem pronome oblíquo, não tem preposição, teria que ter apenas esse artigozinho aqui na frente. Com isso, né, por exclusão, a gente conseguiria aí saber que a letra B seria a nossa alternativa correta. Ok, pessoal? Passando para frente, questão número 4. Como o país só abriu para pesquisas internacionais há alguns anos? Assinala a alternativa em que, alterando-se a estrutura acima, independentemente da alteração de sentido, tenha-se mantido a norma culta, mesmo padrão que eles colocam lá nas questões. Tudo questão recente, questão de 2022, 2023, né? Questão aí, questões atuais, pessoal, que a gente trabalha aqui com coisa atual, tá bom? Letra A. Como o país só almejou a pesquisas. Lembra lá, verbo almejar, ou almeja por alguma coisa, ou almeja alguma coisa. Então, jamais eu posso colocar uma preposição. Está errada a letra A. Como o país só aspirou pesquisas internacionais. Lembra lá, verbo aspirar, a gente viu lá na aula teórica, que quem aspira no sentido de cheirar, né,
no sentido ali de inalar, ele vai ser transitivo direto, sem preposição. Porém, no sentido de desejar, aí o que vai acontecer? Vai ter que ter aqui, ó, preposição. Como o país só desejou a pesquisas internacionais há alguns anos, né? Então, teria que ter a presença da preposição, portanto, a letra B também pode se excluir. Letra C. Como o país só implicou em pesquisas internacionais há alguns anos. Implicar no sentido de acarretar, né, ele jamais pode ter preposição. Como o país só implicou com pesquisas, né? Então, no sentido de ser implicante, também teria que ser a preposição com. Então, lembra lá que eu pedi para você excluir do verbo implicar a preposição em. Está erradíssima. Letra D. Como o país só se imiscuiu em pesquisas internacionais há alguns anos. A gente vê ó, que eles gostam muito desse verbozinho aqui. Ó. Esse verbozinho aqui é campeão aí de questões de regência verbal, juntamente com esse verbo almejou. Por enquanto, a gente deixaria aqui de lado, ó, se você não soubesse que verbo é esse, e aí a gente passava aqui para letra E. Como o país só visou, ou seja, tinha por objetivo, pesquisas internacionais há alguns anos. Lembra lá, ó, sempre que eu tenho o verbo visar, que não é no sentido de enxergar, no sentido, né, de ver ali, ele sempre vai ser o quê? Transitivo e indireto e vai reger a preposição a. Que ele tem o quê? Como finalidade, como objetivo. Ó, como o país só tinha como objetivo pesquisas internacionais há alguns anos. Ou seja, se ele está nesse sentido, ele teria que ter aqui, ó, na frente de pesquisa, antes de pesquisas, ter a presença da preposição a. Portanto, a gente exclui essa e o gabarito só pode ser aqui, ó, a letra D por exclusão. Então, veja que o bizu aqui não é saber de tudo, é você saber jogar de acordo com a banca, vai excluindo, e aí você chega na alternativa correta, porque quem imiscui em alguma coisa, né? Ele vai reger essa preposição em, beleza? Parabéns para quem acertou, questão top de linha, gabarito letra D, de aluno doideira, porque você é o cara loucão que vai detonar aí nessa prova do IFAC. Questão de número 5, que eu acredito que é a última. Vamos ver aqui. Sim, senhores. Mas antes a gente vai resolver a questão 5. Olha só. Considere que a alimentação se expressa em representações. Envolve escolhas, símbolos e classificação que mostram as visões sobre a história e as tradições alimentares. A cidade alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento sublinhado no período acima, não se tenha mantido a adequação à norma culta. Não leve em conta as alterações de sentido. Bora lá, pessoal. Última questão, para você fechar aqui as nossas questões, detonar. Eu sei que você acertou todas as questões e vamos detonar. Olha só. Essa questão aqui, ele está pedindo uma que não se tenha mantido a adequação à norma culta. Ou seja, ele está pedindo aí a questão que está incorreta. Vai ter aí 4 alternativas corretas. Né? As corretas é até mais fácil de a gente identificar. E aí vai ter as alternativas. A alternativa única, que é o gabarito, vai ser a incorreta. Vamos lá. Aspiram às visões sobre a história e as tradições alimentares. Verbo aspirar, lembra lá, no sentido de desejar, ele vai ser verbo transitivo e indireto. Se ele é um verbo, né, no sentido de cheirar, seria direto, não precisaria de preposição. E aqui é o que? No sentido de desejar. Aspiraram às visões, né? Ou seja, desejavam as visões. Então, letra A está certinho. Vamos marcar aqui que está correto, né? E a gente está atrás da incorreta. Então, aqui eu já tesouro a letra A e saio aí com o meu bizu de concurseiro atrás da alternativa incorreta. Visam as visões sobre a história e as tradições alimentares. Então, esse verbo visar, se não for no sentido ali de enxergar e tal, eu já posso dizer que está correto.
né? Porque visões aqui está no feminino, e aí teria artigo, teria a preposição do verbo visar, então tá tudo certo, e a gente está atrás da incorreta. Letra C. Assistem às visões sobre a história e as tradições alimentares. Almejam as visões, ó. Esse verbo assistir aqui no sentido que de ver presencial, né? Viam as visões sobre a história e as tradições alimentares. Então tá certinho, elimina. Letra E. Remetem. Quem remete, remete a alguma coisa. Então eles remetem às visões sobre a história e as tradições alimentares. Tá certinho, então eu elimino. E aí só sobra aqui, ó, no verbozinho que eu falei para vocês, que eles amam, né? Verbo almejar e aquele outro verbo esquisitão lá que a gente falou aqui na questão anterior. Esse verbo aqui, imiscuiu. Ó, verbo almejar aqui, ó. E aí na última questão não seria diferente, ó. Verbo almejar. Quem almeja, almeja por alguma coisa ou almeja alguma coisa. E aqui ele falou que almeja a. E está incorreto. Portanto, gabarito letra D, de aluno dedicado, que assistiu a aula toda, que resolveu as questões e que vai passar e vai chamar a gente aí para o nosso querido churrasco. Então era isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, né? Excelentes estudos eu desejo aí para vocês, né? Que vocês venham se dedicar ao máximo. Estudar não é fácil, não é moleza, mas eu tenho certeza que se você se dedicar, se você tiver fé, você vai passar, porque Deus, ele dá aquilo que a gente merece, tá ok? Ele não vai deixar de dar para uma pessoa que tem se dedicado, que tem ali feito de tudo, para dar para uma pessoa que está ali simplesmente brincando de estudar. Então não brinque de estudar, corra atrás dos seus objetivos, das suas metas e vamos que vamos.